Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Júlio César e você está em mais uma aula do nosso curso de trigonometria. Vamos recapitular aqui o que nós fizemos na aula passada. Lá, nós fixamos um ângulo de 30 graus e fomos dividindo os arcos que nós desenhamos, que era o arco x1, x2, x3, pelos respectivos raios R1, R2 e R3. Tá? Lembrando que R1 é um raio da circunferência 1, por exemplo. E nessa circunferência 1, nós desenhamos um pedacinho dela, que é o arco x1. Tá? Então, dividindo x1 por R1, nós chegamos a π sobre 6. Isso está na aula passada. Dividindo x2 por R2 também deu π sobre 6. Dividindo x3 por R3 também deu π sobre 6. E por que isso acontece? Porque quando nós fixamos um ângulo central, o comprimento do arco, x1, x2, x3, é diretamente proporcional ao raio da circunferência em que este arco está contido. Tá? Então, respectivamente, x1 diretamente proporcional a R1, x2 diretamente proporcional a R2 e x3 diretamente proporcional ao R3. Certo? Tudo deu π sobre 6, e aí nós chegamos a uma conclusão. π sobre 6 é a medida do ângulo de 30 graus em radianos. Nós temos aí duas medidas, duas formas de medir o grau, em ângulos e em radianos. São duas, é como se fossem duas palavras diferentes para a mesma coisa. Eu tenho uma certa medida angular, eu posso dizer que ela mede 30 graus ou que ela mede π sobre 6 radianos. Se eu tiver 60 graus, eu posso dizer que ela mede 60 graus ou π sobre 3 radianos. Tá? No nosso exemplo, tudo deu π sobre 6, porque o ângulo fixado, o ângulo central, é o ângulo de 30 graus. Tá? Uma coisa que tem que deixar bem clara, para a gente não ter confusão no decorrer das aulas, eu já deveria ter dito, e eu acabei esquecendo, é que uma coisa é a medida do arco em ângulo, a medida angular. Outra coisa é o comprimento. Né? Eu vou até recorrer à folha aqui da aula passada, para a gente poder observar isso aqui melhor. Olha só, todos esses arcos representam 30 graus, e em radianos representam π sobre 6. Tá, isso é a medida angular. E a medida do comprimento? Aí é outra coisa distinta. Por quê? Na medida angular, todos têm a mesma medida. Todos valem 30 graus. Todos valem π sobre 6. Só que o comprimento... O que é o comprimento do arco? É como se eu pegasse, desentortasse e retificasse esse arco. Deixasse ele reto. Lembra disso? Então, você percebe muito facilmente que x3 é bem maior que x1. Não preciso nem olhar o resto. Já encontrei uma desigualdade aqui. x3 é maior. Então perceba que a medida dos arcos em ângulo, a medida angular, é a mesma. Porque eu fixei 30 graus, todos têm 30 graus. Mas o comprimento desses arcos, os comprimentos são diferentes. x3, nitidamente, é maior do que x1, tá bom? A partir daí dá pra gente continuar e fazer aqui um certo experimento que é bastante simples. E vamos deixar a coisa bem animadinha, bem bacana. Ó, nós vimos então que para encontrar a medida em radianos de um comprimento de um arco, basta que façamos alfa dividido... Aliás, alfa sendo igual a L dividido por R. O que é isso aqui mesmo? O comprimento do arco dividido pelo raio da circunferência em que esse arco está contido. Falando assim pode ficar estranho, mas vem comigo, olha só. A circunferência tem um raio, né? A circunferência tem um raio. O arco de circunferência é como se fosse um pedacinho da circunferência. É só um pedacinho, eu não quero a circunferência inteira, peguei só um pedacinho ali. Tá, esse pedacinho está contido naquela circunferência que eu poderia ter desenhado inteira. E que eu não desenhei, tá, mas ele é um pedacinho, ele está contido naquela circunferência. Essa circunferência tem um raio. Então vamos dizer que esse raio é do arco. O raio é da circunferência, na verdade, mas vamos dizer que é do raio, que é do arco, tá? Só pra gente... não precisa ser tão rigoroso a princípio, a ideia aqui é entender. Então, quando nós dividimos o comprimento do arco pelo seu respectivo raio, nós encontramos a medida desse ângulo em radiano. Certo? Foi o que nós fizemos com 30 graus. Dividindo o comprimento de um arco pelo seu respectivo raio, arco x1 pelo raio R1, lembra? Arco x2 pelo raio R2, nós encontramos a medida em radianos daquele ângulo, que é π sobre 6, porque lá nós colocamos o ângulo de 30 graus. Então sempre deu π sobre 6. E vale lembrar, isso já foi dito, que a medida do ângulo central é também a medida dos arcos. Foi o que nós falamos aqui, ó. O ângulo central mede 30 e todos os arcos medem 30. Porém, os comprimentos são diferentes. Voltando aqui, vou te fazer uma pergunta.
Sabendo disso, tendo isso aqui como base, isso aqui já está no seu bolso, bem guardadinho, qual que é o comprimento de uma circunferência? Qual que é o comprimento de uma circunferência? Ou melhor, antes de perguntar isso, eu vou te perguntar assim, ó, quanto vale uma circunferência em radianos? Se eu te perguntar quanto vale uma circunferência em graus, você já vai falar na lata, 360. Uma circunferência tem 360 graus. Bacana. Agora perceba que, se eu te perguntar quanto mede 30 graus em radianos, com base no nosso estudo da aula passada, você vai falar π sobre 6. Quanto vale 60 graus em radiano? Você pode fazer esse mesmo modelo aqui, não vai precisar, porque eu já vou te explicar como que você faz, tá? Mas aí você vai chegar que 60 graus em radiano vale π sobre 3. Mas e 360 graus? Pô, se todas essas angulações, 30, 60, 45, qualquer ângulo tem graus e tem radiano, então a circunferência que tem 360 graus deve ter uma medida em radiano também. Vamos partir dessa ideia que nós já temos. Ah, mas isso daqui é para medir arco. Entenda a circunferência como um arco especial. Um arco que você foi desenhando tanto que ele fechou, virou uma circunferência. E vamos, partindo dessa ideia, usar essa mesma expressão aqui e ver no que vai dar. Então, olha só, quanto que vai dar em radiano uma circunferência? Qual que é o comprimento? Você fala, não sei. Eu não sei nem que circunferência que é essa, você não desenhou. Qual que é o raio? Também não sei, você não desenhou, como que eu vou falar? Então, olha só. O que nós sabemos sobre comprimento da circunferência? Uma circunferência genérica. Qualquer circunferência, o seu comprimento é dado pela expressão 2πr. 2 vezes π vezes r. Isso nós vimos em aulas anteriores. Ou seja, o comprimento da circunferência é dado em função do raio. Se eu tenho o raio da circunferência, eu multiplico por 2 e por π e vou ter o comprimento. Por exemplo, uma circunferência cujo raio mede 10 centímetros. Eu vou multiplicar 10 centímetros, eu vou colocar o raio aqui, que é 10, vou multiplicar por 2 e por π. Certo? 10 vezes 2 vai dar 20, e aí eu vou multiplicar esse 20 por 3,14, que aí vai dar 3,14, 31,4, 62,8. Né? 62,8 vai ser o comprimento da circunferência, isso em centímetros, né? Porque a medida do comprimento tem a mesma unidade do raio. Se o raio tem centímetros, o comprimento também estará em centímetros, certo? Mas o que importa aqui pra gente, eu acabei até falando demais, eu me empolguei, o que importa aqui é que o comprimento da circunferência é dado por 2πr, pela expressão 2πr. Então eu vou trocar o L por isso daqui. Legal? Aí vai ficar assim, ó, 2πr, e o raio é o raio, sei lá que circunferência que é essa, eu vou colocar aqui. E aí você vai notar que eu posso cortar esse R com S, e no fim das contas, uma circunferência que tem 360 graus, quando nós falamos em graus, tem 2π radiano, quando nós falamos em radianos. Tudo bem? Como se fossem dois idiomas. No idioma dos graus, a circunferência tem 360 graus. No idioma dos radianos, a circunferência tem 2π radiano. Legal, gente? Bacana. Na prática, a gente nem o radiano a gente abrevia para rad, e mais na prática ainda a gente nem fala de radiano, a gente só fala o 2π. Uma circunferência tem 2π. Tá? E aí, você vai perceber, fazendo alguns experimentos, que existe uma proporcionalidade aí. Assim como existe a proporção, que nós já falamos, quando nós fixamos um ângulo central, o arco é diretamente proporcional, o comprimento do arco é diretamente proporcional ao raio da circunferência onde esse arco está contido. Nós falamos isso. Tá? Existe uma proporção que você vai perceber mais facilmente, proporção direta, em relação aos graus e aos radianos. Uma aqui bem básica. 360 graus tem 2π. 180 graus é π. 360 equivale a 2π. 180 graus, que é metade de 360, equivale a π, que é a metade de 2π. Certo? E 90 graus? 90 graus é a metade de 180. Se 180 vale π, 90 graus, em radianos, vai ter a metade de π, que é π sobre 2. E o 270 graus? Está ficando confuso, né? Então vamos anotar. Ó. Em graus, uma circunferência completa tem 360. E isso equivale a 2π. Se eu tenho um arco de 180 graus, que é a metade de 360, eu vou ter
que em radiano isso aqui é metade de 2π. Então é π. Se eu tenho 1/4 de circunferência, um ângulo reto, 90 graus, é metade de 180. Então em radiano eu teria metade de π, que é π sobre 2. E o de 270, que eu poderia até ter colocado antes aqui já, 270 é 3 vezes... Não, foi até bom colocar aqui, porque ele é 3 vezes o 90. Certo? 270 é o triplo de 90. Então 270 em radiano equivale a π sobre 2 multiplicado por 3. 3π sobre 2, porque esse cara é o triplo desse, então esse daqui é o triplo desse. Nós vimos então que existe uma proporção direta, uma proporcionalidade direta entre as medidas angulares de grau para radiano e vice-versa, tá? De grau para radiano e radiano para grau. A partir disso nós conseguimos então determinar comprimentos, fazer conversões, tá? De ângulos, trabalhando apenas com grau e radiano, sem necessariamente depender do comprimento de um arco. E como é que nós fazemos isso? Primeira coisa, se nós já temos aqui essas relações pré-estabelecidas, nós vamos pegar um desses parzinhos. Parezinhos, enfim, um desses pequenos pares. A ideia aqui é que nós não peguemos fração. Por que você vai trabalhar com fração? Você pode trabalhar com um número inteiro, né? É melhor trabalhar com um número inteiro. O número inteiro que eu me refiro aqui, você fala, mas π não é um número inteiro, π é um número irracional. Tá, mas o inteiro que eu digo é isso aqui, ó, o que está multiplicando o π. Tá? Aqui nós temos 3 sobre 2, aqui nós temos 1 sobre 2, são frações. Então não rola. Trabalha com um número inteiro. Ah, mas eu quero trabalhar com 2. Por que você vai trabalhar com um número maior se você pode trabalhar com um menor? É mais interessante fazer contas com números menores, né? Geralmente é. E outra coisa, 180 também é menor que 360, então acho que é mais fácil simplificar o 180, dividir. Vamos pegar esse parzinho aqui. Na prática é o que a gente faz mesmo. E agora vamos fazer uma conversão de 180 graus, de 60 graus para radiano. E você vai ver que vai dar π sobre 3. Eu até já comentei isso no vídeo. Tá, como que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Se 180 graus está para π, 60 graus está para x. E a partir daqui eu escrevo a minha regra de 3 simples. 180 sobre 60 é igual a π sobre x. Ah, professor, mas por que você escreveu disso daqui para cá? Porque aqui eu já te falei que existe uma proporção, isso aqui já foi verificado. Nós temos uma proporção direta. Se nós temos uma proporção direta, eu posso escrever na forma de proporção. E se é direto, eu não preciso inverter esse cara ou esse cara. Se fosse indireto, eu teria que inverter um dos dois para fazer a conta, né? Como é uma proporção, eu posso escrever assim. Como é direta, é só pegar daqui, ó, copiar essa coluninha e já era, não precisa inverter nada. E aí fazendo essa conta, eu vou ter que x é igual a esse cara vezes esse dividido por esse aqui, ó. Esse vezes esse dividido por esse. 60π sobre 180. Aí você corta 0 com 0, dividindo por 10 em cima e embaixo, e divide por 6 em cima e embaixo. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. A sua resposta será que 60 graus equivale a π sobre 3. Bem bacana, não é? E, em contrapartida, você pode passar de radiano para grau. Você pode fazer a mesma coisa. Por exemplo, eu não vou usar esse daqui porque já está muito manjado. Se eu pegar esse daqui para voltar para 60, você fala, mas também já tá visto aí. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o π sobre... sei lá, qual que a gente vai pegar? Vamos pegar o π sobre 6, vai. Então vamos fazer assim, ó. Se 180 graus corresponde a π, x corresponde a π sobre 6, eu falei, né? Π sobre 6. Quanto que isso daqui vai dar aqui na coluninha dos graus? Π sobre 6 equivale a quantos graus? Se eu sei que isso aqui respeita uma proporção, então eu vou fazer que 180 graus está para x, assim como π está para π sobre 6. Multiplicando cruzado, eu terei que x será igual a 180 graus multiplicado por π sobre 6, e tudo isso daqui será dividido por π. Aí eu posso dizer que x é igual a
180 e aqui esse 6, eu já posso fazer uma divisão aqui, não posso? 180 dividido por 6, isso aqui vai dar 30. E aí eu terei 3π dividido por π. Vou poder cortar esse π com esse. E no fim das contas, x valerá 30 graus, que foi o que nós já fizemos na aula passada. Nós fixamos o ângulo de 30 graus e chegamos a π sobre 6 radianos. Nesse caso aqui, nós voltamos. Mas qual que é o intuito de tudo isso daqui? Fazendo aqui o nosso catadão da aula. A ideia foi... o objetivo da aula foi diferenciar o que é a medida angular dos arcos e os comprimentos dos arcos, são coisas distintas, tá? Verificar a proporcionalidade, verificar também o comprimento da circunferência em radiano, foi a primeira coisa que nós fizemos aqui em cima. Aí nós verificamos a proporcionalidade entre graus e radianos, e a partir daí encontramos um modelo para fazer as conversões de graus para radianos, de radiano para graus. Nós fizemos apenas 2 exemplos aqui dessas conversões, e depois eu vou te dar uma ideia que é muito mais prática, que você acaba até fugindo de tudo isso daqui. Tá? Porque quando você faz essa conta aqui, você sempre chega numa coisinha que, se você prestar atenção, você vai ver que você sempre vai chegar naquele mesmo ponto. Então dá para você partir já daquele ponto sempre para fazer as conversões e não precisa chegar em todo esse rodeio. Tá? Mas isso aqui é a ideia elementar. Essa dica aí fica lá mais para frente, quando você já tiver um pouquinho mais afiado com toda essa situação. Certo, galera? Espero que você tenha gostado dessa aula. Dá um joinha, se inscreve aí no canal, compartilha, isso é muito bacana. Um abraço e até a próxima.